o que eu faria para começar do zero na internet e ganhar um salário de pelo menos R$ 5.000 por mês. Esse é o conteúdo e o passo a passo do vídeo de hoje. Então, durante o vídeo, eu vou te mostrar o que eu faria se eu estivesse começando do total zero. Zero experiência, zero dinheiro, zero mesmo. E vou te mostrar ali, né, qual seria a minha estratégia. E se você gostar, você pode adaptar para a sua realidade e tentar aplicar também aí no seu dia a dia. Então, só por isso eu acho que eu já mereço o seu like aqui no vídeo, até porque tem vídeo assim toda semana por aqui, gratuito para você. Então, deixa o seu like aqui porque ele faz toda a diferença. Eu também vou deixar aqui na descrição o nosso canal secundário. Por lá eu posto episódios de podcast de desenvolvimento pessoal para te ajudar a transformar a sua mentalidade, crescer e evoluir de acordo com as minhas experiências. Então é bem gostoso, é um papo lá que a gente tem toda semana. Eu vou deixar aqui na descrição também para você conhecer, caso você queira. E agora, sem mais delongas, bora lá para o nosso conteúdo de hoje. Então, basicamente, se eu estivesse começando do zero, eu ia fazer exatamente o que eu fiz, só que muito mais rápido. E essa foi até uma fala que eu vi do Thiago Nigro. E ele tá coberto de razão quando ele diz isso, porque na verdade ele poderia fazer exatamente o mesmo processo, só que de uma forma muito mais rápida, porque agora ele aprendeu o caminho. Então assim é muito mais fácil. E como eu já meio que fiz isso que eu tô propondo aqui para vocês, vai ser mais fácil para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, porque vocês vão saber o caminho que eu demorei um tempão para descobrir em um vídeo. Então é muito legal porque esse conteúdo tá bem em ordem ali cronológica, em uma ordem lógica também, para você conseguir seguir. Então a primeira coisa que eu faria é definir o que eu quero fazer e ter foco naquilo, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, quer ganhar mais, quer empreender ou fazer alguma coisa, mas fica meio que tentando de tudo ao mesmo tempo. E aí acaba que nada dá certo porque você tá atirando para todo lado ao mesmo tempo. Então é muito importante você saber ali quais são as ideias que existem, quais são as possibilidades e escolher uma única delas para você focar. Então a primeira coisa que eu faria é pesquisar ali os melhores canais do nicho, verificar quais são as possibilidades e anotar uma por uma. Depois eu ia voltar ali, né, colocando os prós e contras de cada uma delas e eu veria qual que eu consigo me encaixar melhor, de acordo com os prós e contras, com os recursos que eu tenho e também com as minhas habilidades e preferências. Então, no meu caso, eu escolhi aqui o canal, mas eu poderia ter escolhido qualquer outra coisa também que daria certo. Mas eu comecei, né, por esse meio e é o meio que eu me adaptei e gostei bastante e eu sabia que era isso que eu queria. Então, por mais que demorasse um tempão, eu sabia que em algum momento ia dar certo porque eu tinha um foco naquilo. E isso é muito importante. Outra coisa que eu faria é usar outras redes sociais. Então, aqui no meu caso, se eu começasse do zero de novo no YouTube, eu não ia divulgar somente no YouTube. Eu ia divulgar também em outras plataformas. E isso é bem importante para você conseguir ali, né, atrair mais pessoas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o canal que eu falei com vocês do podcast, no momento que eu tô gravando, ele tem menos de 100 inscritos ainda. É um canal novo que eu tô começando do zero e aplicando essas estratégias aqui que eu tô mostrando pra vocês. Então, por isso também eu tô provando pra vocês que dá certo e tem como fazer ali do zero. Depois disso, eu ia verificar se quem já trabalha com isso tem a renda que eu almejo. Porque também, às vezes, eu tô tentando dar murro em ponta de faca e eu tô tentando conseguir ali, sei lá, igual é a proposta aqui desse vídeo, 5.000 por mês, com uma coisa que o máximo que aquilo dá é 1.000. Então, é claro que é muito difícil existir alguma coisa que é tão restrita assim, mas algumas coisas são mais difíceis de você escalar. Então, eu aconselharia você olhar as pessoas que já têm sucesso naquela área, se elas conseguem o seu objetivo. Porque às vezes pode ser um indício de que é muito difícil aquilo que você está escolhendo. Não que seja impossível, porque eu não acredito que nada seja impossível, mas algumas coisas vão ser mais demoradas e difíceis. Depois disso, eu também ia ir nessas pessoas que eu já vi que sabem fazer e que funciona, e ia ver como que elas fazem, o processo e as estratégias que elas usam.
Isso porque eu realmente acredito que se essas pessoas conseguem, elas têm algo a me ensinar. Então eu consumiria o conteúdo dessas pessoas, se tivesse algum tipo de curso ou e-book ou um livro mesmo, eu leria para poder realmente aprender a estratégia que aquela pessoa usa dentro da área dela e que faz ela ter sucesso nessa área. Mas claro, sempre tomando cuidado também, né? Não é tipo marketing digital, compra um curso de vender o curso e tudo mais. Eu não iria por essa lógica, né? Eu ia ver se tem uma razão naquilo, se tem um propósito, né? Ia ver se é confiável antes também de ir fazendo loucura. Mas esse é o caminho que eu seguiria. Depois disso, eu ia fazer por um período mesmo sem ganhar nada. Porque quando a gente está começando do zero, normalmente a gente também não tem investimento ali de recurso. E aí é importante a gente investir o nosso tempo. Então eu faria tanto para algum tipo de cliente de graça, né? Então eu me ofereceria para fazer o trabalho para aquela pessoa em troca só da experiência mesmo. E faria por um período ali, né? Para poder aprender todo o processo. Até porque quando a gente começa, normalmente não é assim muito bom, né? Você acabou de aprender um negócio, é normal que tenha imperfeições no seu processo, no trabalho em si. Então eu faria de graça, porque eu sei que o que eu ia entregar não ia ser perfeito, né? Porque afinal de contas, eu tô começando agora. E também porque assim eu conseguiria ter experiência de trabalhar na prática com aquilo. E foi o que eu fiz aqui no YouTube. No início eu não ganhava nada e mesmo assim eu persisti fazendo de graça para poder chegar depois em um nível que eu conseguisse ganhar por isso. Outra estratégia que eu usaria é cobrar um pouco menos também. Então, por exemplo, publicidade. No começo, gente, dava dó, porque eu cobrava muito barato para umas publicidades super difíceis de fazer que me davam um trabalhão. Mas isso tudo para eu poder depois mostrar para outras empresas que eu já fiz trabalho para aquela outra. Então teve vezes que empresas super famosas me contrataram e pagaram relativamente pouco, mas hoje eu posso falar que eu já trabalhei para aquela empresa e isso me dá credibilidade com as outras também. Então é muito importante a gente ter esse feeling aí para conseguir sentir se também funciona ou não, fazer isso e adaptar essa estratégia. E até muita gente fala, como que eu vou conseguir cliente no começo e tudo mais, às vezes a pessoa quer prestar algum tipo de serviço, essa é uma ótima opção. Você pode ali, né, fazer de graça, simplesmente para ajudar a pessoa e em troca você também vai ser ajudado tendo a experiência de fazer aquilo. Depois disso, eu ia começar a aceitar que talvez eu não conseguisse ganhar esses 5 mil logo no primeiro mês. Porque as coisas levam tempo e a gente precisa aceitar e respeitar o processo das coisas. Então, né, para quem tá começando do zero, não tem nenhuma estrutura, talvez ela não consiga fazer isso logo no primeiro mês e tá tudo bem, não é um problema isso. O importante é a gente aceitar que a gente está criando um ambiente para que isso possa acontecer no futuro. Então, tenha sempre essa mentalidade, não de imediatismo, mas sim de que você está construindo ali aos pouquinhos uma estrutura mesmo que vai te permitir depois conseguir isso, né? O seu objetivo, no caso aqui do vídeo, um exemplo, são os 5 mil reais, mas também, né, até um pouco mais do que isso no futuro. Então é importante também a gente ter essa mentalidade para não ficar muito frustrado e acabar desanimando logo no primeiro mês. Às vezes a gente precisa do dinheiro com urgência e acaba, né, tendo que fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso foi o que eu fiz também aqui no começo e eu faria de novo se eu tivesse que começar do zero, que é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, tiveram alguns meses ali, foi um período que eu fiquei trabalhando em 3 coisas diferentes. E não é que uma coisa dava para fazer junto com a outra, eram 3 áreas totalmente opostas que eu precisava colocar o meu tempo, a minha atenção e até um pouco do meu dinheiro naquilo para conseguir ganhar mais dinheiro. Mas foi um sacrifício temporário que eu fiz para poder sustentar a estrutura maior que eu estava criando aqui na internet para poder depois viver só disso. Então, são sacrifícios que a gente precisa estar disposto a fazer quando a gente quer ter um resultado maior no futuro. Sabendo de tudo isso, eu ia partir para a prática e usar o que eu chamo de estratégia da farmácia.
que basicamente é quando você vai na farmácia. Eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, mas vou repetir para quem ainda não conhece a estratégia da farmácia, que é, inicialmente, né, uma farmácia vende remédio, teoricamente. Mas quando você chega lá, tem suplemento, tem shampoo, condicionador, fralda, tem um monte de outras coisas, né? Maquiagem, esmalte, e você acaba comprando mais coisas. Você vai na farmácia e não compra nenhum remédio, compra várias outras coisas. Isso porque o dono daquela farmácia ali sabe que não necessariamente ele precisa ganhar dinheiro só com o produto principal dele. Então, nem com o meu produto ou serviço principal, eu preciso só ganhar com ele. Então, aqui o canal. Eu ganho com o canal, mas eu também sou afiliada de alguns produtos, eu também vendo os meus próprios e-books, eu faço publicidade para outras empresas. Enfim, eu olho ao redor o que eu posso acrescentar dentro da minha área e que isso também pode expandir e aumentar os meus ganhos mesmo. Então, eu gosto bastante de usar essa estratégia aí que eu apelidei de estratégia da farmácia, que é eu usar o meu produto principal para conseguir também, de alguma forma, ganhar outras coisas. Inclusive, eu já falei sobre isso em um outro vídeo, que, né, essa estratégia toda é como se você fosse fazer uma sopa. Um macarrão sozinho, ele não é sopa. A batata sozinha não é sopa. Mas você juntando vários ingredientes, você faz uma bela de uma sopa. E a mesma coisa é quando você usa o seu principal aqui para fazer várias outras coisinhas que vão se complementando. Eu vou deixar o vídeo que eu falei mais sobre isso, inclusive, aqui na descrição, que foi um vídeo onde eu comentei com vocês como eu fiz para criar 10 fontes de renda ao mesmo tempo, para ir ali, né, conseguindo esse valor ou até um pouquinho mais no meu dia a dia, nos meus meses. Então, é um vídeo também bem legal e que eu fiz e faço no meu dia a dia e pretendo fazer e aumentar eles cada vez mais. E por último, eu ia verificar quais são as ferramentas necessárias para fazer o que eu preciso fazer. Então, no meu caso, né, como eu optei por um canal no YouTube, essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz e que eu faria de novo. No início eu não tinha dinheiro para comprar um celular legal, mas eu fui juntando ali, fui fazendo a minha estratégia da farmácia, conseguindo dinheiro de outras fontes também. E quando eu fui investir, eu investi em um celular bem bom para a época, foi até bem caro no momento que eu comprei, mas ele já se pagou porque eu consegui usar ele para ganhar ainda mais dinheiro. Então é importante também você saber quais ferramentas e recursos você vai precisar, porque por mais que você não tenha dinheiro agora para investir nisso, em algum momento você vai ter e aí você consegue, né, ir aumentando isso. E basicamente, se eu tivesse que começar do total zero, seria esse passo a passo que eu seguiria. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado e se te ajudou, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui pra mim, porque ele faz toda a diferença. Eu te espero aqui toda segunda e quarta-feira com vídeos novos. E até o próximo. Tchau!